Saudações, meu querido, minha querida, seja bem-vindo ao canal Física Toda Hora. Você já sabe que este vídeo é parte 2 da resolução e explicação da prova do PISME 2021, módulo 3. Confere? Vamos tratar aqui das questões 3, 4 e 5 daquela prova. Eu sou o professor Delton e vamos resolver essas questões juntos a partir da questão número 3. Veja o enunciado da questão. Em uma determinada região do espaço, onde se faz vácuo e na ausência de cargas e correntes, incide-se uma onda eletromagnética plana, monocromática, de comprimento de onda 1 metro. Considerando a direção de propagação da onda como sendo o eixo x, a orientação do eixo x é de menos infinito à sua esquerda e mais infinito à sua direita, e que a onda se propaga para a direita. Se a onda é linearmente polarizada na direção do eixo y, com a amplitude do vetor campo elétrico dado por E0, e que a amplitude do vetor campo elétrico é máximo no instante t0 segundos. Lembre-se, como ele está falando que a onda é polarizada, significa que tem campo elétrico somente na direção do eixo y. Ele fornece o π, 3,14, a velocidade da luz, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. E vamos ao item A da questão. Escreva uma expressão matemática para o vetor campo elétrico para esta onda. Isso faz com que você seja obrigado a se lembrar de como se escreve uma equação vetorial de uma onda. E ela pode, então, ser escrita da seguinte forma. A onda pode ser escrita, então, assim. O campo elétrico, vetor campo elétrico, na direção x, em função do tempo, é igual a amplitude da onda vezes cosseno de k vezes x mais ômega vezes t. O que significa tudo isso? Como essa onda está polarizada na direção do eixo y, essa amplitude está na direção do eixo y. E vamos representar o vetor unitário no eixo y, o vetor que indica sentido do eixo y, tá certo? Muito bem, o que é esse k na equação? Isso é chamado vetor de onda, tá certo? Muito bem. E o que é esse ômega na pulsação? Ômega é a pulsação da onda, tá certo? Vamos lá, para representarmos a expressão matemática, nós precisamos substituir o valor da amplitude, que ele já deu no enunciado, é zero, e precisamos saber esse vetor k, o módulo do vetor de onda e a pulsação. Então, nós precisamos lembrar de alguns conceitos. Esse vetor k tem módulo dado pela expressão 2π dividido pelo comprimento de onda. Como o comprimento de onda foi dado no enunciado como sendo de valor 1, a constante ou o vetor de onda tem módulo 2π. Lembrando que o π vale 3,14. Então, esse vetor de onda tem módulo que é igual a 6,28. 6,28, certo? 6,28. Vamos fazer esse 2 mais bonitinho, né? 6,28. Confere? Bom, precisamos também do valor da pulsação. Vamos lembrar de duas coisas. A equação fundamental da ondulatória, V igual a lambda vezes F, pode ser escrito como velocidade da luz igual a comprimento de onda vezes a frequência, certo? E a pulsação
que nós precisamos, ela é dada por 2π vezes a frequência. Então, nós podemos substituir a frequência como sendo 2π vezes a frequência é a velocidade da luz no vácuo dividido pelo comprimento de onda. O comprimento de onda vale 1. Confere? Sendo assim, essa pulsação vai ter qual valor? Nós temos que o π é 3,14, então é 2 vezes 3,14 vezes a velocidade da luz, que é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, tudo isso dividido pelo comprimento de onda, que vale 1. Logo, nós teremos a pulsação assumindo qual valor? A pulsação, então, terá valor de, fazendo toda essa multiplicação, você vai obter o valor de 18,84 vezes 10 elevado a 8 radianos por segundo, que é a unidade de pulsação, radianos por segundo. Confere? Muito bem, o que nós temos que fazer agora? Escrever a expressão matemática do vetor campo elétrico, substituindo esses valores. Então, ela vai tomar a seguinte forma. O vetor campo elétrico vai ter, em função de x e do tempo, vai ser a amplitude, que é E0, vezes cosseno do ângulo. Que ângulo é esse? O ângulo, então, vai ser, no lugar do módulo do vetor de onda, 6,28x, mais a pulsação, que é quanto? 18,84 vezes 10 elevado a 8. Isso tudo multiplica o tempo. Então, tudo isso vezes o tempo. Fecha parênteses. E isso está na direção do vetor unitário y. Portanto, esta é a expressão que a questão pede. Não era uma questão difícil, porém, poucos alunos, poucas escolas ensinam o vetor de onda. Tá certo? Muito bem. Pessoa que lembrou, fica fácil de fazer essa questão. Vamos ao item B da questão. Em uma determinada região, aqui é uma repetição do enunciado da questão 3, o item B, calcule o valor do vetor de onda e a frequência da onda. Então, ele está pedindo o valor do vetor de onda K. Esse vetor de onda, ele então é dado em módulo por 2π sobre lambda, lembre que nós calculamos agora há pouco, e ele está na direção do eixo y, unitário y. Lembre-se, então, que o vetor ele é dado por... Qual foi o valor que nós calculamos no item A, agora há pouco? 6,28 na direção do y unitário. Portanto, isso é o vetor de onda que ele pede. Vamos rever? Calcule o valor do vetor de onda. Ele é representado, o valor dele é 6,28 em módulo, tá certo? Muito bem, ele pede também a frequência da onda. Qual é a frequência dessa onda? No item A, eu te mostrei que a frequência é a velocidade da luz no vácuo dividido pelo comprimento de onda. E o enunciado diz que o comprimento de onda é 1. Portanto, era muito fácil responder a letra B. Basta colocar 3 vezes 10 elevado a 8. Qual é a unidade de frequência? Hertz. Certinho? Você só precisava mostrar
para quem vai corrigir a sua prova como que você chega a esse valor. Deixe sempre uma lei física mostrando de onde você está tirando o valor que você responde. Confere? E aí, está gostando do vídeo? Compartilhe com seus colegas, dê um like. Vamos lá para a questão número 4. Incide-se um fluxo de ar sobre dois tubos ocos cilíndricos constituídos do mesmo material, de mesma seção reta transversal, com as extremidades abertas e com comprimentos diferentes. Um com comprimento L1 e o outro comprimento L2, que é menor do que L1. O som é produzido pela vibração da coluna de ar dentro dos tubos dos instrumentos. Letra A. Calcule as frequências de som emitidas por esses tubos em função do comprimento de cada tubo e da velocidade do som no ar V-som. Então vamos lá fazer a letra A. Observe o seguinte: antes de você resolver e sair colocando fórmulas, tente representar como são esses tubos. Por exemplo, o tubo de comprimento L1, eu vou representar aqui, ele é um pouco maior, ele é mais comprido do que o tubo de comprimento L2. Então veja bem, vamos fazer aqui o tubo representando aqui o tubo de tamanho L2, ó. L2. Bom, como ele pede as frequências de som emitidas, vamos tentar representar como que seria o harmônico fundamental, o primeiro harmônico em cada tubo. Lembre-se que nos tubos abertos sempre forma um nó no centro do tubo quando você desenha a representação da onda dentro do tubo no modo fundamental. Na extremidade aberta do tubo, sempre forma ventre. Então você tem uma representação aproximadamente desta forma, onde o ar vibra aqui e vibra aqui na outra extremidade do tubo. Aqui no tubo L1, você representa a mesma coisa. Ó. Ficaria ar vibrando nessa extremidade e ar vibrando nesta outra extremidade, representando mais ou menos assim. Aqui, a coluna de ar vibrando. Muito bem, ele pede para você calcular as frequências de som emitidas. A frequência é dada por... Você pode escrever que a frequência, vamos fazer assim, ó. A frequência pode ser calculada como sendo a velocidade da onda, a velocidade do som, no caso, dividido pelo seu comprimento de onda, certo? E o comprimento de onda pode ser calculado fazendo o quê? O comprimento de onda é você pegar, em cada figurinha dessa, você tem a metade de um comprimento de onda. Você tem um fuso. Então, você pode escrever, de modo geral, que isso aqui é 2 vezes o tamanho do tubo dividido pelo número do harmônico, certo? Sendo assim, qual é a equação para o tubo 1 de qualquer harmônico para qualquer frequência que você quiser? Vai ser a velocidade do som dividido pelo comprimento de onda. O comprimento de onda é essa fração. Então, pegue velocidade do som multiplicado por esta expressão invertida. Ela vai ficar escrita, então, como sendo n vezes a velocidade do som dividido por 2L, por 2L1, no caso do tubo 1. De novo, ó, é a velocidade do som dividido pelo comprimento de onda. Como o comprimento de onda é uma fração, então fica a velocidade do som multiplicado pelo inverso desta fração. Daí nós temos a equação que permite calcular a frequência dos sons produzidos
no tubo de comprimento L1. O mesmo vai acontecer no tubo de comprimento L2. As frequências no tubo 2 para harmônico de ordem N vai ser N vezes a velocidade do som dividido por 2 vezes o comprimento L2. Você tem o mesmo tipo de expressão. Confere? Nas duas expressões, o N assume valores inteiros. 1, 2, 3 e assim por diante, que são os harmônicos formados. Muito bem, vamos à letra B da questão 4. Calcule a razão entre as frequências fundamentais dos dois tubos e indique qual dos dois emite som mais agudo. Para isso, nós precisamos de pegar aqui essas duas expressões e fazer a divisão entre elas. Mas antes, lembre-se que ele pediu do harmônico fundamental. Então, N é igual a 1. Logo, como é que fica a frequência do harmônico 1 para o tubo 1? Vai ser a velocidade do som dividido por 2 vezes o comprimento L1, certo? E qual é a frequência no tubo 2 do harmônico 1? A mesma coisa. Vai ficar a velocidade do som dividido por 2 vezes o comprimento do tubo 2. Lembre-se que ele pediu o quê? Olhe bem aí no enunciado. A razão. Se ele quer a razão, nós vamos fazer, por exemplo, a frequência do tubo 1 dividido pela frequência do tubo 2. Ao fazer essa divisão, você tem que pegar essa fração dividido por essa. Repete a primeira fração, velocidade do som, dividido por 2 vezes L1, vezes a segunda invertida, 2 vezes L2, dividido por quem? A mesma velocidade do som. Então, nós temos que essa divisão simplifica a velocidade do som e também o 2 dividido por 2. Logo, a razão da frequência 1 dividido pela frequência do tubo 2, certo? É a frequência do primeiro harmônico do tubo 1 dividido pela frequência do primeiro harmônico do tubo 2. Essa razão é igual a tamanho do tubo 2, que é pequeno, dividido pelo tamanho do tubo 1. Esta é a expressão que nos permite relacionar a razão das frequências. Vamos voltar? Calcule a razão entre as frequências fundamentais dos dois tubos. Então, nós sabemos que L2 é menor que L1, certo? Esta é a razão entre as frequências. Como ele não fornece o valor dos comprimentos do tubo, esta é a resposta. É uma razão. Agora, lembrando que L2 é menor que L1, então, esta razão, a frequência do tubo 1, harmônico fundamental, pela frequência do harmônico fundamental do tubo 2, vai ser um número menor que 1. Então, nós temos que isso é menor que 1. O que você conclui, então? Que a frequência do harmônico 1 para o tubo 1 é menor que a frequência para o tubo 2. Portanto, qual tem frequência maior? O tubo 2. Ele tem som mais agudo. Então, o som, o tubo 2, o tubo, vamos escrever isso? O tubo de comprimento L2 tem
som, ou produz, ou emite, melhor fazendo isso, vamos escrever assim, ele emite, que é o que está pedindo aqui, indique qual dos dois emite som mais agudo. Emite som mais agudo. Emite som mais agudo. Tomem muito cuidado ao fazer as respostas da prova discursiva. Você precisa detalhar sua resposta, tá bom? Feito isso, vamos então à questão número 5 e última, né? Vamos à última questão da prova, que é a questão de número 5. O que diz essa questão, gente? Bem, ela é uma questão de física moderna e fala que em 1925, de Broglie postulou em sua tese de doutorado que deveria existir uma dualidade entre matéria e onda, por meio da hoje conhecida relação de de Broglie, onde está representando P igual a H sobre lambda. P é a quantidade de movimento linear, ou momento linear. H é a constante de Planck, que é dado por 6,62 vezes 10 a menos 34 joules segundos. E lambda é o comprimento de onda da matéria. Bom, aqui acabei de falar para você. Vamos então responder a letra A. O que pede a letra A da questão? Com base na relação de de Broglie, está aqui, com base nessa relação, calcule o comprimento de onda associado a uma pessoa com massa 66,2 kg, correndo a uma velocidade de 10 metros por segundo. Ou seja, uma pessoa correndo tem qual comprimento de onda pela teoria de de Broglie? Basta você substituir os valores, gente. O que você tem que fazer? Lembre-se que se ele pede o comprimento com base, calcule o comprimento de onda. Olhando para essa expressão, você precisa fazer lambda é igual a H dividido por P, que é o momento linear. Você sabe que momento linear é dado por massa vezes a velocidade em módulo. Então, basta você substituir os valores e fazer o cálculo. E está pronto a sua questão 5. Você precisava lembrar apenas do conceito de momento linear, que é massa vezes velocidade. O resto ele forneceu no enunciado. Substituindo o valor do H, que é 6,62 vezes 10 elevado a menos 34. Tudo isso dividido pela massa da pessoa, que é 66,2 quilogramas. Você pode escrever essa massa como sendo 6,62 vezes 10. Tudo bem? 6,62 vezes 10 é a massa da pessoa, 66,2 quilogramas. Vezes qual é a velocidade que essa pessoa corre? 10 metros por segundo. E aí, veja como ficou fácil fazer essa divisão, não é? 6,62 dividido por 6,62 dá 1. 1 vezes 10 a menos 34 dividido por 10 ao quadrado. Isso leva, então, a 10 elevado a menos 36, pois na divisão de potências, repete a base e subtrai os expoentes. Isso é dado em que unidade? Em metros, pois a velocidade estava em metro por segundo e todos os dados no sistema internacional. A letra A pediu apenas isso, meu querido e minha querida, apenas fazer essa conta. Apesar de ser uma questão de física moderna, mesmo que um estudante não tenha visto essa matéria, não era impossível de responder. Vamos à letra B da questão. Qual teria que ser o tamanho, em ordens de grandeza, de uma fenda para que se pudesse observar
o efeito ondulatório da pessoa. Ele está querendo dizer que a pessoa tem efeito ondulatório. Mas para mostrar o efeito ondulatório, é importante você mostrar para o avaliador que você sabe do que ele está falando, que você conhece a matéria. Então veja bem, vamos escrever o seguinte: o efeito ondulatório pode ser observado de que jeito? O efeito ondulatório pode ser observado através de qual fenômeno? Qual fenômeno você conhece que caracteriza onda? Pode ser observado por qual fenômeno? Através do fenômeno quê? Lembrou aí? Isso mesmo, através do fenômeno difração. Do fenômeno difração. E por que você lembrou disso? O próprio enunciado já te deu dica, falou em fenda, certo? Bem, agora você precisa do conceito de difração. A difração ocorre sempre? O que é necessário para ocorrer a difração? A difração ocorre quando a difração de uma onda ocorre quando? É importante você escrever isso. Você mostra para o avaliador que você sabe o conceito. A difração ocorre quando o comprimento de onda, ou a fenda, né? Quando a fenda tem o quê? A mesma ordem de grandeza, vamos escrever tudo isso, tem que ter um pouquinho de paciência para anotar. A ordem de grandeza do comprimento de onda. Do comprimento de onda. Do comprimento de onda. Certinho? Logo, qual é a resposta? Logo, qual é o tamanho da fenda? Logo, a fenda teria que ter, conforme está lá no enunciado, na mesma conjugação, teria que ser da ordem de quanto? Como foi o valor do comprimento de onda que nós calculamos agora há pouco? Da ordem de 10 elevado a menos 36 metros. Apenas isso. Bastava você responder somente isso. E esta é a última questão da prova 2021 do PISME Módulo 3. Confere? Espero que você tenha gostado das explicações e curta, compartilhe com seus amigos, dá um joinha. No mais, aquele abraço. Até um próximo vídeo.